Não haverá atrasos, pode ficar sossegado. Vocês são clientes preferenciais da Transporte Rocha Filhos. Tem a nossa prioridade, é lógico. Sim, claro. Ecologística, confere se aquela entrega da Infamax vai sair mesmo hoje. Não, nós temos que... Vamos fazer assim, vamos combinar então um jantar, temos negócio a tratar. Eu tenho algumas oportunidades para apresentar a vocês. Ok? Claro. Marcamos então, um abraço. O que é isso? Então, orçamento aprovado pelo Departamento Financeiro para a manutenção da Frota 16. Aquela frota que está parada há mais de uma semana, é isso? Sim, essa mesmo. Estão cobrando IVA dessa vez? Precisamos da fatura, afinal uma transportadora que nunca faz manutenção dos carros parece estranho, não te parece? E aquela reunião de logo mais à tarde, já está tudo certo? Foi a primeira coisa que fiz assim que cheguei de manhã. Ah, cunhadinha, claro que fez. Você é igual a sua irmã, não é? A diferença é que ela tinha um bocadinho mais de paciência para ti que eu, não é? E esse valor todo? O que é isso? Então, é um cheque de doação à instituição Crescer e Vida que apoia crianças carenciadas. E dessa vez é o quê? Uma empresa que não faz caridade vai ficar com uma conotação duvidosa? Sim, principalmente se queres ganhar o Prémio Europeu de Promoção Empresarial, é bom que estejas envolvido em ações de caridade. Ações de caridade. Até já sei de onde veio essa ideia aqui. Dito isto, usando da tecnologia que a CarTrack nos fornecerá, além de diminuir a quantidade de gás carbónico emitido pelos nossos veículos, seremos muito mais eficazes nos transportes de longa distância de produtos farmacêuticos e farmacoquímicos perecíveis. Bom dia, menina Madalena. Bom dia, Dulce. Dormiu bem? Sim, dormi muito bem. O meu pai e a minha tia já foram para a empresa? Sim, saíram logo com o cantar do galo. E a sua prima saiu há pouco tempo também. Claro. E ela que ia perder a oportunidade de mostrar o quanto ela é eficiente. Ai, a menina sempre a implicar com a sua prima. Quem não a conhece que a compre. Mas hoje eu não quero estragar o meu dia a falar da Camila. Hoje será um dia memorável. E pode saber porquê? O meu pai marcou uma reunião hoje na empresa e algo me diz que vem boas notícias por aí. Ah, ok, já entendi. Tem a ver com aquela notícia que circula por aí, que o Sr. Edgar se vai afastar um pouco da empresa. Reforma, reza a lenda. Esta reunião só pode ser para falar sobre isso. E a menina Madalena acha que o seu pai a vai escolher a si, em vez do seu irmão, que ele está a treinar há anos. Duarte, ele não tem qualquer hipótese. Eu estou muito mais empenhada na empresa que ele. E depois do meu pai ver este projeto, que eu passei a noite toda a preparar, ele vai me dar o devido valor. Sim, vamos ver. E por falar em Duarte, onde é que ele está? Já foi para a empresa? Não, eu ainda não o vi. Mas eu acho que ele não dormiu em casa. A sério?
Mais uma com o namorado. Era já. Ótimo. Sim, tia. Eu preciso da tua ajuda. Claro. Então depois da reunião ali, que pode ser? Ok, com licença. Fato novo, maninho. Ouvi dizer que esta noite não dormiste em casa. Pois, tive uns imprevistos ontem à noite. É? Qual é o nome do imprevisto desta vez? Sara, Joana, Catarina. Olha, para um dia tão importante como este, tinha que me vestir a rigor. Não é todos os dias que viramos CEO da empresa da família, não é? Ei, olha lá. Quem é que disse que o pai ia escolher a ti? Isso é mais do que óbvio, aos anos que eu me tenho preparado para isso. Além disso, sou muito mais apto a essa função do que tu. Sabes que eu sempre achei a modéstia a tua melhor qualidade. Não fiques com inveja, maninha. Quando eu for CEO da Transporte Rocha e Filhos, vou aumentar as verbas de caridade e de energias renováveis. Ficas mais feliz assim? Sim, claro. Isso é se não gastaste tudo nas tuas noitadas, não é, maninho? Então, maninha, não é bom começar já a criar inimizades com o teu novo chefe? Veremos. Mas o que é que esta está aqui a fazer? Camila, o que é que tem? Porquê é que alguém da logística haveria de participar nas reuniões de diretoria da empresa, não é? Ela é da família. É normal que o pai a queira envolver mais nos assuntos de diretoria. Então, pelo menos, perguntava a nossa opinião, não é? Eu acho que é melhor começares a habituá a ver por tudo quanto é cantinho, maninha. Camila, estás cá hoje? Olá, Dudu. Tudo bem? Sim, o tio pediu-me para eu estar nesta reunião hoje. Não sei o que é que ele quer, vamos ver. Está à vontade? Começa-te a habituar ao espaço. Bom dia a Bom dia. todos. Sempre. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Ainda não tinha visto hoje. Hoje que tive que sair cedo com o tio, vai sentar ali. Vamos à reunião. A Vika Zatena também ficou perfeito, ainda bem que fui a tempo. Seria de me sentir, tia. Eu convoquei essa reunião para organizar os próximos passos da Transporte Rocha e Filhos. A verdade é que desde que a minha esposa faleceu, eu tenho me dedicado integralmente a essa empresa para levar ao patamar que ela se encontra hoje, a maior e mais prestigiosa transportadora de medicamentos e produtos hospitalares de Portugal. E depois de trabalhar 24 horas todos os dias me dedicando à empresa e sabendo que tenho 2 filhos extremamente competentes, eu decidi ir para a reforma. Vou descansar um pouco e vou fazer aquilo que eu não fazia e não pude fazer em função da dedicação à empresa. Peço desculpa. Antes de continuar, pai, eu quero apresentar este projeto que eu idealizei, que nos irá ajudar... Madame, senta-te, por favor, mais uma vez. Fica sentado. Nós vamos ter tempo para ouvir as suas excelentes ideias numa outra oportunidade. Na realidade, eu organizei esta reunião para a gente idealizar as próximas semanas e organizar a casa durante o período da minha ausência esse ano. E eu pensei muito quem podia me substituir nesse ano da minha ausência. Afinal, eu estou rodeado de pessoas altamente competentes, mas eu tinha que escolher um e a minha decisão já está tomada. Analisando o desempenho dos meus 2 filhos nesse último ano, eu chego à conclusão que quem vai me substituir nessa minha ausência será o meu filho Duarte. Ele vai ser o seu interino da Transportes Rocha e Filhos. E como meu filho Duarte vai ter muitas tarefas e muitas responsabilidades, eu chamei a Camila
para dizer a ela que ela vai ser a nova responsável pela gestão de mercadorias e o departamento pessoal. Parabéns, primo. Obrigada, parabéns. Parabéns também ao Eduardo. Não vai parabenizar o seu irmão? Eu? Parabenizar pelo quê? Ah, parabéns pelo teu grande esforço. Parabéns pelo teu tamanho merecimento, maninho. Madalena, que modos são esses? Epá, por favor. Ele não gosta de estar aqui, ele faz isso só para lhe agradar. Você não vê isso? Madalena, estás a ser infantil. Este ano trabalhei Infantil. tanto quanto tu para fazer esta empresa crescer. Duarte, eu não estou a ser infantil, estou a ser realista. Porque tu sabes muito bem que metade dos contratos aqui assinados foi graças a mim. Porque tu esqueces sempre de fazer o pós-venda correto, percebes? Olha, isso é mentira. Só porque eu faço as coisas diferente de ti não quer dizer que não as faça. É por causa desse teu perfeccionismo que o pai nunca te põe à frente de nada que é sério nesta empresa. Fazer diferente não significa não fazer nada, percebes? Como é que eu não vou ficar doida com esta família que não sabe dar um devido valor, percebes? Madalena, agora você passou dos limites. Claro, eu é que estou errada no que é o Duarte, o perfeito. Mas vocês dois sempre competindo, nada mais importa. Vocês os dois não. Ela é que passa a vida a competir comigo. Chega, já chega. Sempre que o assunto é esta empresa, vocês acabam a discutir. Vivem como se a empresa fosse a única coisa importante, até mais importante do que a própria família. Vocês já pensaram se acontecesse alguma coisa à empresa? Se perdêssemos a empresa, o que é que ficaria? Aí, bate na madeira, não me diga um negócio desse. Eu sei quem não ficaria. Tu. Pacheco, bom dia. E sobre aqueles contratos? Alguma coisa? Duarte, essa startup é uma grande ideia, mesmo um negócio de futuro. isso Achas que que conseguimos a parceria? Sim, queria muito fazer uma reunião com eles hoje à tarde. Está tudo certo? Está tudo certo, tudo organizado aqui. Minha agenda, não falha nada. Vamos beber um café? Vamos. Ora, vou precisar. Estou bastante entusiasmado para esta reunião. Sim, acho que vai ser muito bom. Olá, Fernanda. Bom dia. É a Cristina, da Transportes Rocha e Filhos. Nós tínhamos uma reunião marcada para esta tarde com a Sra. Carla Lopes e com o Sr. Eduardo Rocha, mas infelizmente houve um imprevisto. E será que dava para antecipar esta reunião? À hora do almoço, talvez? Uma. Sim, pode ser no Tamariz. Correto. Só mais uma questão. Devido ao imprevisto, o Sr. Duarte Rocha não poderá comparecer nesta reunião e em seu lugar irá a sua irmã Madalena Rocha, diretora do Departamento de Logística e Tecnologia. Pode ser? Ótimo. Muito obrigada. Com licença pela sua atenção. Olá, maninha. O que é que tu queres? Não quero que haja mau ambiente entre nós, maninha. Além disso, isso é prejudicial, principalmente para a empresa. E eu mais que ninguém sei disso, Duarte. E é exatamente pelo bem-estar da empresa que eu acho que não deverias ficar à frente dela. Então, é por isso que eu estou aqui. Vim pedir a tua ajuda. Um tratado de paz. Preciso ter ao meu lado. Pode ser? Vá lá. Esse momento é incrível. Pena não teres conseguido ter tempo para apresentar o teu projeto ao pai. Deve estar incrível. Tudo o que tu pensas é incrível. Pois, mas num momento oportuno. Eu vou apresentar este projeto. Vai-nos ajudar. Claro. Claro. Eu vou ter uma reunião com o pai agora. Pois, eu também tenho um compromisso. Estou já de saída.
Nós somos especialistas na logística do setor farmacêutico. A nossa linha de atuação e toda a nossa organização foi concebida, desde o início, para atuarmos exclusivamente no setor de medicamentos. E por causa disto, apresentamos hoje o mais completo e orientado pacote de serviços existente no mercado. Estamos aptos a dar resposta às necessidades de cada um dos nossos clientes. Nós atualmente trabalhamos para 130 hospitais, 2.100 farmácias. 200 para farmácias. 110 grossistas. Toda a nossa segurança é feita por uma empresa especializada, 24 horas por dia, 365 dias por ano. São mais de 6.000 metros quadrados de área abrangida com rastreamento em tempo real via internet. Então a segurança é o ponto forte da vossa empresa. Exatamente, a parceria da Transportes Rocha e Filhos Car Drones é benéfico para ambas as partes. O transporte de medicamentos e de exames sanguíneos feito através de drones é o futuro e a Transportes Rocha e Filhos quer fazer parte do futuro com vocês. Mas é do vosso conhecimento que a Infarmed ainda não autorizou este serviço a nível do território nacional. E para além de que nós temos um período longo de testes, ainda não temos também a autorização da Autoridade Nacional Aérea, certo? Sim, nós sabemos. Assim como sabemos que esta autorização será apenas uma questão de tempo. Nós não queremos ser apenas uma empresa no mercado, mas a nossa meta é dar algum contributo na sociedade. Além disso, nós não queremos apenas visar lucro. O verdadeiro combustível é a nossa paixão com que fazemos as coisas, associado a isso, ao reconhecimento e à satisfação dos nossos afiliados. No fundo, é como se fosse uma grande família. E descrição também é o vosso forte? Claro, em primeiro lugar está o bem-estar dos nossos clientes. A vossa ideia é revolucionária. Podem confiar em nós, porque eu tenho a certeza que será uma parceria duradoura. E como empresa séria que parecem ser, tenho a certeza que também fazem tudo dentro da lei, certo? Claro, sem dúvida. Então nós temos um problema para resolver. Talvez vocês nos possam ajudar nisso. Nós vendemos 6 milhões de materiais cirúrgicos a um hospital público, mas isto é somente de fachada. Os materiais não chegarão até eles. Nós precisamos tirar do estoque da empresa. E então, como é que vocês nos poderão ajudar nisso? Todos os nossos negócios são feitos dentro da lei da forma mais correta possível. Não leva mal esta pergunta, mas nós estamos no início e qualquer escândalo nesta fase seria o suficiente para nos colocar fora do mercado. Daí as nossas reticências em relação a esta fase tão embrionária. Isso é fácil de resolver. Vocês deixam esse estoque aqui na nossa logística. Ao darmos saída desse estoque, tudo vai ficar legal. Então, a vossa empresa pode vender esses produtos a uma segunda empresa e nós teremos lucros em dobro. Nossa história com mais de 30 anos no mercado faz com que as outras empresas confiem em nós, mesmo para resolver certas situações que nós bem conhecemos. A satisfação do cliente, em primeiro lugar, é o nosso modus operandi. Transparência é a chave do nosso negócio. É isso que eu quero. Foi um prazer. Igualmente. Gostei muito de falar consigo. É mesmo desta sagacidade, desta mente aberta que nós estamos a precisar para dar o próximo passo na nossa startup. Eu vou falar com o meu sócio, depois dou-lhe uma resposta. Ok, vou ficar à espera. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem contigo? Estou ótimo, estou ótimo. Olha, estou só a ligar para avisar que por causa de uma outra reunião que eu vou ter, vou chegar um pouco atrasado ao nosso encontro. Então, acho que há algum engano. Engano? Como assim engano? A tua secretária avisou-nos que não poderia estar na reunião. Reagendou. É? Acabei de reunir com a tua irmã Madalena, que por sinal nos impressionou muito. Ela tem uma visão muito ampla dos negócios. Acabámos de comunicar que vamos fechar a nossa parceria. Está tudo bem? Era isso mesmo, não é? Não. Claro. Eu é que já não me lembrava dessa troca. Ok. Fico muito feliz pela nossa parceria. Nós também. Espero vê-la em breve, Carla. Igualmente. Até mais. Adeus, até mais. Marcos, vamos voltar depressa para a empresa. Ai! Desculpa, eu não te vi. Não tem problema, senhor. O que é isto? Isto é de uma igreja? Sim, pode ficar com ele se quiser. Ai, foram precisas muitas árvores para fazer isto aqui, não é? Não sei se o vosso Deus ia se alegrar de ver vocês a destruir a natureza que ele fez. Ainda por cima para divulgá-lo. Fica a dica. Então, mas este papel é reciclado? Sim, é reciclado. Vamos andando.
Madalena! Pai, diz um minuto? Claro, filho, entra. Há uns dias que ando a trabalhar num projeto e gostaria que desse uma vista de olhos. Projeto, deixa-me ver. É uma empresa que faz monitoramento dos seus veículos. Basicamente, eles fornecem-nos dados importantes como consumo, energia, distância, até a hora de chegada dos seus veículos. Se decidirmos trabalhar com esta empresa, ainda reduzimos a emissão de CO2 para a atmosfera, o que não só é ótimo para o ambiente, como também ainda nos dá um selo de empresa amiga do ambiente. Enquanto você está falando, se eu não visse você aqui na minha frente, eu ia imaginar que estaria falando com a sua irmã. Afinal, ela é que mexe com esses negócios de meio ambiente. Pois, deve ser do convívio. E esse projeto, você já analisou? Ele é viável? Então, fiz aqui uma estimativa e seria um grande investimento inicial de 1 ano, mas ao fim de 5 anos já começaríamos a ter algum retorno e os lucros seriam progressivos. Como podes ver, tem aqui uma estimativa durante 10 anos. Muito bom. Eu esperaria isso da sua irmã, mas de você nunca esperaria isso de você, Duarte. Bom, com esta nova tecnologia daríamos um maior custo-benefício aos nossos clientes e isso faria com que as nossas tarifas pudessem aumentar. Poxa, excelente. Sabe, Duarte, você é o meu filho, é homem, é o primogênito. A Madalena, ela é tão competente, mas ela é inocente. E esse perfil de negócio é para homem. Você tem o perfil para me substituir e por isso, a partir de agora, eu vou confiar mais em você, mas, por favor, não me decepcione. Madalena, vai tudo bem? Não te vi mais depois da reunião que nós tivemos hoje de manhã. Estive em umas reuniões de negócio. Hã? E alguma coisa importante? Sim, estive a conversar com os criadores de uma startup portuguesa que pretende revolucionar o mundo dos transportes de remédio, fazendo isso através de drones. Drones? Sim, drones, sabe? Sim, eu sei o que são drones, aqueles que os meninos usam para filmar nos Alpes. Bom, isso é uma das categorias, sim. Mas eles cada vez estão a tentar modernizar mais os drones e arranjar outras finalidades para os mesmos. Não foi um drone que os americanos usaram para matar o líder da Al-Qaeda na Síria? Esse é outro tipo de drones, mãe. Pronto. Até pode ser, mas isso é para um futuro muito distante. Imagine uma era onde tudo vai ser feito pelos ares. Não vejo a hora de sabermos tudo o que se passa à nossa volta através de imagens de drones. Olha, Madalena, a ideia não é assim tão má, mas é para um futuro muito longe. E olha, hoje o seu irmão me apresentou um projeto completamente viável que vai nos ajudar muito e trazer muito lucro. Você não falou nada com ela, Duarte? Não, pai. Ainda não tive essa oportunidade. Projeto? Que projeto? É alguma coisa eletrônica que nós colocamos nos carros e nos caminhões e em tempo real vão nos informando, trazendo informações. É uma tecnologia de ponta, mas que nos próximos anos vai nos trazer muito lucro, muito lucro. Uau, que ideia genial, hein, maninho? Um pouco como a tua, maninha. Já vi que você está influenciando seu irmão, hein, Madalena? E olha, além do lucro, que é o mais importante, essa tecnologia também vai nos transformar em amigo de quê, Duarte? Amigo do ambiente. Cascos. Ai sim, Duarte. Não me digas que também vais ser daqueles amigos do ambiente com a Madá. Se bem que não te estou a ver a passares 1 mês em ajuda comunitária na Guiné-Bissau como ela passou. Mas devia experimentar. É uma experiência que nos ensina a amar o próximo e ensina também que existem outras pessoas no mundo, além de ti. Bem, mas alguém me pode explicar como é que funciona isto do relatório em tempo real? Duarte, por que você não explica para sua tia como o seu projeto funciona? Eduardo, explica-nos. Adorava ouvir os pormenores desse projeto. Sim, claro. Como sempre. Todas as refeições desta família terminam a falar de trabalho. Camila, não fales assim. Porque no final de contas é isto que as pessoas desta família fazem, não é?
Porque afinal é o dinheiro desta empresa que paga os teus gastos. Desculpa? Eu não vivo aqui de favor, sabias? Trabalho tanto quanto tu para pagar os meus gastos. Oh, mas o teu salário continua a sair da empresa. Bem, chega de falar de trabalho. Duarte, amanhã explicas-me na empresa como é que funciona o teu projeto? Pode ser? Claro que é. Sim? Posso, menina? Sim, claro. Trouxe-lhe um chazinho. Obrigada, Dulce. Pode deixar aí, por favor. Ai, menina, reparei que hoje saiu da mesa sem acabar de jantar. Passa-se alguma coisa, sente-se bem? Sim, obrigada, Dulce. Como sei que a menina com um chazinho resolve todos os males, aqui tem. Acertou em cheio, obrigada. Com licença. Nada, posso? Em ver se tu estavas bem. Então, querida. Sabe, a tia também tem muitas saudades dela. Sim, aproveitaste mais tempo com ela do que eu. Quando a tua mãe morreu, vocês eram os dois muito pequeninos, o teu pai ficou sozinho, com vocês os dois pequenos, a empresa a começar, ele perdeu a esposa, mãe dos filhos, o amor da adolescência. Eu perdi a minha irmã, a minha amiga, a minha confidente. E eu dediquei-me a tomar conta de vocês e a ajudar o meu cunhado, a ajudar a empresa. Mas o teu pai, ele esforçou-se muito para vos dar uma vida boa, para vos dar tudo aquilo que vocês precisassem. Então, ok, é normal, ele puxa mais pelo Duarte, mas isso não quer dizer que ele não te ama ou que ele não te dê importância. Tu dedicaste a tua vida por causa de nós? Não, nada disso. Eu estar aqui com vocês permitiu-me dar à Camila a vida que ela não teria, a família que ela não teria, de outra forma. O que é que a minha mãe diria se ela estivesse aqui e visse isto tudo a acontecer? Confesso que não faço ideia. Mas eu sei o que é que ela diria sobre ti. De mim? Sim, sabes, fazes muito lembrar a tua mãe. Ela era assim, obstinada, forte, tinha sempre a mania que tinha razão. Conhece alguém assim? Mas ela também era uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito... via um mundo com cores. E tu precisas também de ser assim, Madá. Estás muito fechada aqui dentro de casa, na empresa, casa e empresa. Tens de te divertir, tens que sair, ter os teus amigos. Sim, como o teu irmão, o Duarte.
tens mais uma história para ganhar pontos com o papá. Mais um ponto para a Madalena. Não é só a questão do arte, eu preocupo-me contigo. Nota-se, eu vi hoje à tarde como te preocupas comigo. Desculpa, ok. Isso foi antes de teres ido falar comigo lá no escritório. Manda, faz assim, ok? Viste uma oportunidade para ficar por cima e não hesitaste. Tu mas já fizeste isso? Eu fiz para me defender, tu fizeste para atacar. Também é o que qualquer empresário de sucesso faria, não é? Manda, tu és muito melhor que eu nos negócios e praticamente tudo o que eu faço tem o teu dedo. E eu nunca faria nada para te prejudicar. Eu entendo que o pai tenha me escolhido porque sou o primogénito e porque tenho que passar todo o conhecimento que tem para mim, mas não sei. Então, é isso que tu queres? Estás feliz? Lembras-te quando éramos crianças? A minha brincadeira preferida era organizar os brinquedos e a tua era desarrumá-los. Ainda me lembro quando tu desmontavas os carros e tentavas tirar as peças e depois voltar a pôr e sempre corria mal. Mas tínhamos um acordo, lembras-te? Eu desmontava, tu organizavas e eu montava outra vez. É, éramos uma bela equipa. Sabes, não me admirei nada quando foste para o curso de gestão. É que encaixavas que nem uma luva nesse curso. Já no teu caso, eu não sei porque é que foste para a gestão, para fazer vontade ao pai. Olha, eu sempre te imaginei a tirar engenharia mecânica e a trabalhar numa daquelas equipas da MotoGP. E lembro-me também quando estavas doente e ficaste logo melhor quando te ofereceram a moto elétrica. É, que eu também desmontei, não é? Olha, Duarte, não é tarde. Enfrenta o pai e segue a tua vida. Estás a dizer isso para o meu bem ou para me afastar do teu caminho? Olha, na verdade eu tinha inveja de ti. Eu queria que o pai confiasse em mim assim como ele confia em ti. Madalena, eu é que tenho inveja de ti. Por poderes fazer tudo o que queres e realizar os teus sonhos. Mas olha, estou a ficar com uma ressaca enorme. Já é tarde. E eu vou dormir. E amanhã a gente conversa, tá? Até amanhã. Ai, meu Deus. Combinamos. Vai dar certo? Por favor, desta vez não pode mesmo falhar. Sim, não tem problema. Remarcamos isto para amanhã. Mas eu preciso da sua total descrição. Ninguém pode saber. Ninguém mesmo. Sim, sim. Encontramos-nos amanhã, de manhã por volta das 10. Obrigado. Com licença. Bom dia, tio. Bom dia, Camila, Dulce. Bom dia, senhora Edgar. E os meus filhos? Os meninos estão quase a chegar. A senhora Cristina é que saiu bem cedo. Disse que tinha que adiantar trabalho. Posso servir? Sim, claro, por favor. Também fica difícil acordar cedo quando se vai dormir tão tarde. Por que tu falas isso? Ontem ouvi a Madalena e o Duarte a chegarem muito tarde. Pensei que o tio soubesse. Bom dia, Madalena. Bom dia. Bom dia, família. Bom dia. Ai, meu Deus.
Está tudo bem, Dudu? Tudo ótimo. Só acordei com uma dor de cabeça. Não dormiu bem essa noite? Dormi, mas... Preciso de trabalho. Só pode ser isso, trabalhando demais, hein? Depois eu dou-te um comprimido que é tiro e queda. Obrigado. E tu, Madá? Dormiste bem? Camila, não vai comer nada? Não, tio, obrigada. Acordei sem fome. Olha, hoje eu tenho assunto importante a tratar com você. Tio, não se esqueça que eu hoje vou chegar um pouco mais tarde. Eu hoje tenho uma consulta médica. Duarte, precisamos ir hoje. Tenho assuntos importantes e vou precisar da sua opinião para resolver algumas coisas. Claro. Madalena, tu não vais connosco? Não, eu tenho compromisso. Aliás, já estou de saída. Ok. O que você achou ontem da nossa negociação com a Farmacom? Não me pareceu mal, afinal de contas, fechámos um contrato milionário com eles. E aquele pedido inusitado que eles nos fizeram, te traz confusão? Nada que nós já não tivéssemos feito também. Às vezes, uns ajustes são necessários. Essa é uma lição muito importante que eu queria te dar, filho. Que lição, pai? Não estou a perceber. Se nós colocarmos os produtos deles no nosso estoque e amanhã eles virem a ser investigados, e eu acredito que vão ser investigados, nós, por sermos prestadores de serviço, também vamos ser investigados. Então nós precisamos ter segurança, nos resguardar. Então o que você vai fazer, Duarte? Você vai dar a entrada dos produtos deles no nosso estoque sem passar pelo nosso sistema. Entendeu? E como é que eu faço isso? Você vai contratar uma outra transportadora de entregas regulares. A entrega será feita na nossa empresa, mas sem a descrição da carga. Descarregamos os produtos no nosso estoque. E amanhã, se a Farmacomp for investigada, Nunca haverá saída desses produtos diretamente para a nossa empresa. E a lição é essa. Faça favores, faça amigos, mas sempre um passo à frente. Com quem então ia ao médico? Estou a ver, estou. Mas onde é que será que ela vai? Tenho que filmar isto. Ai! Ei, Au! está tudo bem consigo? Sim. Tu outra vez? Outra vez? Eu vi-te. Estavas a dançar na rua. Bolas! O meu telefone partiu! Ei, desculpa mesmo. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Nada. Certeza? Ai, o meu pé! Espera, espera. Vem aqui comigo. Vem aqui ao café, vem aqui sentar. Anda. Devagar, devagar. Cuidado com as escadas. Anda, anda. 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 Senta. Senta. Obrigada. Uma água, por favor. Muito obrigado. Será que todas as vezes que nos encontramos vamos barrar um no outro? E será que todas as vezes que nos encontramos tu vais poluir o meio ambiente?
O que é que eu fiz desta vez? Desculpa, só ofendi as tuas convicções. Olha, não deveriam ser só as minhas convicções, está bem? Mas para a próxima, pede água da torneira. Além de ser grátis, não faz lixo. Está bem. Bem, olha, já agora, Miguel, Madalena. Ai, desculpa, aleijei-te na mão. deve ter sido da queda. Mas queres que eu te leve ao hospital? Não, não é preciso. Eu tenho enfermaria lá na minha empresa, então eu dou lá um salto, mas não deve ser nada de grave. Na tua empresa? A empresa do meu pai. Sou a funcionária dele. A sério, os meus pais também têm uma empresa. Ah, sério? É de quê? Sim, fisioterapia. Não me digas que és fisioterapeuta. Não. Eu sou engenheiro informático. Mas de vez em quando eu costumo ajudá-los. Eu também. É como eu. Eu também ajudo. Pelo menos tento. Pronto, não, e acho que fazes bem, acho que fazes bem. Ainda por cima os meus pais costumam ter muito de trabalho. Portugal. A PJ, em parceria com a PSP, apreendeu esta madrugada uma carga com mais de 230 mil comprimidos de ecstasy, numa ação que investiga um circuito de drogas que passa por Portugal, que sai de Marrocos com destino à Holanda. Os comprimidos foram encontrados num... Pode aumentar o som da televisão, por favor? E foi autuado na Estrada Nacional N233, próximo à cidade de Castelo Branco. Os agentes de trânsito pararam o caminhão com o logotipo da Rocha e Filhos e, ao verificar a carga, encontraram uma enorme quantidade de comprimidos de ecstasy. Estou? Duarte, olha, é a Madalena. Liga a televisão, por favor. Madalena? Que número é este? Liga a televisão agora! Desmantelar esta rede de Ok. Calma. Que foi? De acordo com um comunicado da PJ, a rede sob investigação dedica-se ao tráfico de substâncias ilícitas, haxixe e drogas sintéticas, compradas em Marrocos para distribuição em território europeu. Edgar Rocha, o CEO das Transportes Rocha e Filhos, será indiciado por tráfico de drogas e terá que prestar esclarecimentos à PJ sobre a carga encontrada. A investigação deverá acontecer ao longo dos próximos dias. Ainda não se sabe qual o tipo de envolvimento da empresa e de Edgar com o crime organizado e os outros elementos da quadrilha, mas com certeza a investigação tem um ponto de partida. Após a investigação preliminar, deverá ser aberto um processo de crime contra a Transportes Rocha e Filhos com penas de 15 anos Madalena, de prisão e de multa. eu acho que é... É a polícia. Edgar, vieram levar-te. Família Rocha, neste que, com certeza, é um grande escândalo no meio dos transportes. O departamento jurídico me garantiu que eu não fico um dia preso por causa disso. Isso é apenas a ponta de um iceberg. Cristina, será que isso tudo não tem a ver com o deputado? Provavelmente. Minha vida está de cabeça para baixo neste momento. Obrigada. Então, mas está tudo bem? Às vezes aquilo que parece não é aquilo que é. Eu tenho uma notícia que vai alegrar o teu dia. A sério, olha, tudo o que eu preciso, boas notícias. Olha, eu tenho o contacto do Dr. Abdul Monsur. As contas da empresa estão congeladas devido à investigação. E o André temos uns negócios assim, off the record. Passaste o dia inteiro a mexer no telemóvel. Ainda por cima com o ambiente de estado, tinha de estar para aí a rir. É, e estás a ensinar o quê? Que eu estou por trás disto tudo, não? Diz-me tu.
A única certeza que temos é que alguém teve de armar tudo isto, não é? Camila, onde é que tu foste esta manhã?